Vocês. Gente, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens hoje. A mais nova série de mensagens, né, do nosso IEB Jovem. E essa série é a série Jesus. Essa série tem dois objetivos principais. O primeiro deles é dar a Cristo a glória que lhe é devida. E o segundo objetivo é, de alguma maneira, fazer com que você o ame de todo o seu coração. Alguém já disse que para a gente destronar os ídolos do nosso coração é necessário a gente encontrar um amor maior. É necessário a gente encontrar algo que faça os nossos olhos brilharem de uma maneira diferente. E é isso que eu quero que a gente encontre, né, através da exposição da palavra. E a gente quer nessa série mostrar o quanto Jesus é belo, o quanto Jesus ele é maravilhoso. Nós queremos que ao pensar sobre o amado da nossa alma, nós queremos experimentar aquilo que o salmista disse no Salmo 16, verso 11, que na tua presença há abundância de alegria e na tua destra existem delícias perpetuamente. É isso que nós queremos experimentar. E nessa primeira reflexão nós vamos tratar sobre quem Jesus é. Muito se fala sobre Jesus. A pessoa de Jesus, ela é muito conhecida, ela é muito falada, ela é muito tatuada. E Jesus Cristo está na boca de todo mundo, o mundo inteiro diz acreditar em Jesus. Mas será que as pessoas, será que esse mundo realmente conhece quem Jesus é? Se você der um Google aí e pesquisar sobre quais são as pessoas mais famosas da história, você vai perceber que o nome de Jesus Cristo está em todas as listas possíveis que você encontrar. E na maioria das vezes em primeiro lugar. Né? E aí você vai ter outros grandes nomes do mundo, como por exemplo, você vai ver Charles Darwin aparecendo, pai da teoria da evolução, você vai ver a Albert Einstein, né? O pai da teoria da relatividade, que é um dos pilares da física moderna. E Jesus sempre está entre esses nomes, né, entre os nomes mais conhecidos. Mas qual é a diferença de Jesus para esses outros homens famosíssimos? Quem é Jesus? Há alguns anos atrás, a revista Época lançou uma reportagem de capa e o título dessa reportagem era Jesus é Pop. E essa reportagem ela revelou que 95% dos jovens brasileiros se dizem religiosos e estão em busca de novas formas de expressar a sua fé. Ou seja, nós vivemos num país que é extremamente religioso e no nosso país Jesus Cristo é uma figura muito conhecida. E a maior parte da população brasileira diz acreditar e diz até seguir e gostar de Jesus. Mas essa popularidade de Jesus implica em uma pergunta importante: quem é esse Jesus? Se eu te pedisse para você completar a frase, Jesus é, o que você diria? O que você falaria? Como você descreveria Jesus? Todos têm uma ideia sobre Jesus. As pessoas, elas falam, elas cantam, elas comentam, né? Elas tweetam, né? E as pessoas, elas têm uma ideia, e é normal que as pessoas, elas tenham ideias diferentes, descrevam Jesus de maneira diferente umas das outras. Por exemplo, alguns vão dizer que Jesus ele foi um grande profeta. Outros, por exemplo, os hindus consideram Jesus como um Buda. Outros vão dizer que Jesus ele foi o maior psicólogo que já existiu. Augusto Cury, nosso amigo, vai dizer isso, né? Outros vão dizer que Jesus foi um cara que veio ao mundo trazer bons exemplos de liderança ou exemplos de como ser uma boa pessoa. Há alguns anos atrás, Fábio Porchat e a turma do Portas dos Fundos lançaram um especial de Natal falando sobre Jesus, falando sobre a pessoa de Jesus. E o Fábio Porchat assumiu nessa peça o papel de Jesus. E aí foram perguntar para Fábio Porchat como ele se sentia representando Jesus. E a resposta de Fábio Porchat, para mim, ela é emblemática. Ele diz assim: olha, eu fiquei muito contente em representar Jesus, porque Jesus é um baita cara legal. Jesus é um baita cara
legal. E essa talvez seja a ideia que a maioria das pessoas tem sobre Jesus. Jesus como uma pessoa bacana, como uma pessoa boa, que veio ao mundo para ser paz e amor. E apenas isso. Mas tem um problema nesse entendimento. Porque, como disse Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E a pergunta que eu tenho para fazer é, se Jesus era realmente um baita cara legal, por que ele foi crucificado? Por que crucificaram Jesus? Por que ficaram tão incomodados com a presença de Jesus? João capítulo 1, verso 10 vai dizer o seguinte: ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Não reconheceram quem ele era, porque tinham uma ideia errada sobre ele. Tinham construído uma ideia, tinham concebido uma ideia nas suas mentes, e essa ideia não correspondeu ao fato. Quando Jesus veio ao mundo, ele era muito diferente daquilo que os israelitas haviam concebido. Ele era muito diferente daquilo que as autoridades religiosas de Israel imaginaram. Então eles não reconheceram. E por isso eles o rejeitaram. E esse é o maior problema. E a nossa série é sobre isso. Porque existem hoje muitas ideias a respeito de Jesus. E talvez ideias, na sua maioria, que não correspondam aos fatos. Que não correspondam ao que ele realmente é. E o grande perigo disso é você viver um relacionamento com a ideia que você tem de Jesus, mas não com o próprio Jesus. Por isso, essa série é uma série que tenta revelar quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui na Terra. E para responder essas perguntas que eu fiz, o nosso ponto de partida não pode ser outro. Nosso ponto de partida será a Escritura. Nós não vamos partir de um eu acho que. Nós vamos partir da revelação bíblica, porque a Bíblia é sobre Jesus. Ela é um livro que aponta para Jesus de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos olhar para a Bíblia, mas especificamente, nós vamos olhar de maneira especial para o Evangelho de João. Eu já peço que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Justamente porque João diz, é João que diz, que havia uma ideia e essa ideia não correspondeu ao fato. Então nós precisamos aprender com João qual é a ideia certa. E ele disse lá no final do seu Evangelho, no capítulo 20, verso 31, que esses fatos estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. João decidiu escrever o Evangelho dele para que nós possamos entender quem Jesus realmente é. Mas como é que eu posso conhecer Jesus? Uma das principais formas de a gente conhecer Jesus é através da sua palavra. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, os chamados Evangelhos, que são os livros que registram os principais fatos e as principais falas de Jesus, que mostram quem ele é, o que ele fez e por que ele fez. E nós temos, você sabe muito bem, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. E João, ele é o último evangelho a ser escrito. Depois de muitos anos, João vai escrever esse evangelho, que é um relato incrível, é um relato maravilhoso a respeito de Jesus. Mas o evangelho de João, ele é diferente de todos os outros evangelhos. Por quê? Porque todos os outros evangelhos foram escritos de maneira cronológica. João não foi escrito assim. Ele foi escrito com o plano de revelar quem Jesus é. E hoje nós vamos começar no Evangelho de João, e eu quero apresentar para você rapidamente alguns princípios que João nos traz no primeiro capítulo do Evangelho, onde ele faz uma introdução que vai servir de referência, de direção para todo o restante do Evangelho de João. Em João 1 nós temos a chave para interpretar todo o livro de João. E aqui em João capítulo 1 ele vai resumir quem é Jesus. E eu quero mostrar para você 4 verdades a respeito de Jesus, que nos mostram quem ele realmente é.
E a primeira verdade que eu quero mostrar para você é que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João nos diz, logo no começo, capítulo 1, versículo 1, ele diz, Jesus é Deus. Jesus não é apenas um homem bom, Jesus não é só um exemplo de boas maneiras, Jesus ele não veio ao mundo para ser o maior líder que já existiu, Jesus não veio ao mundo para nos ensinar como gerir uma empresa, como muitos pensam, ou sobre como gerir pessoas, de forma alguma. Jesus é o Deus que entrou na história e se revelou a nós. E veja que interessante, João ele começa dizendo no princípio. Isso te lembra alguma coisa? É incrível como João começa o evangelho dele, porque ele começa de maneira proposital, nos remetendo ao início da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1, vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, João ele quer nos levar de volta ao início de todas as coisas. E ele quer lembrar, com isso, ele quer nos dizer o seguinte, olha, lembra do princípio, de onde todas as coisas foram criadas? Pois é, Jesus estava lá. Jesus não foi criado, Jesus sempre existiu. Jesus Cristo é o próprio Deus. E veja o que ele diz, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A pergunta é, por que João usou esse nome para se referir a Jesus? Ele está usando o nome palavra, aquele que é a palavra. A palavra é um substantivo, mas aqui ele está sendo usado como um nome próprio, ele está até com um P maiúsculo. Por que João está chamando Jesus de palavra? Nós precisamos entender o sentido original em que João escreveu isso. Palavra é a tradução para o português do termo grego logos. Ou seja, no original é assim, aquele que é o logos já existia. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Parece que complicou, né? Mas calma. Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouco, alguns 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E nós vamos descobrir que João escreveu o seu evangelho na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante na Ásia Menor, que era o celeiro dos grandes pensadores e filósofos daquela época. E um desses filósofos, desses pensadores, era Heráclito de Éfeso, que viveu 540 anos antes de Cristo. A cidade de Éfeso tinha a grande biblioteca de Celso, que era um prédio enorme, muito grande, né, que reunia todo o conhecimento sobre a humanidade, desenvolvido até então. E quem queria desenvolver o seu pensamento, se envolver com essa parte de conhecimento, ia até essa biblioteca para estudar as grandes obras que ali estavam. E um dos pensadores que era de lá era o Heráclito de Éfeso, que foi ele quem desenvolveu esse conceito chamado Logos. 500 anos antes de João, esse homem desenvolveu o conceito de Logos, dizendo o seguinte, abre aspas, o Logos é uma racionalidade que governa a natureza, uma harmonia íntima que parece organizar o universo e trazer sentido à vida. Heráclito, ele começou a olhar para o planeta Terra, olhar para a natureza, e ele começou a perceber que havia algo interessante na natureza. Ele começou a perceber que a natureza ela é regida por algo, existe alguma coisa por trás da natureza. Existe algo que rege todas essas coisas, e a essa coisa, Heráclito deu o nome de Logos. Heráclito descobre que existe algo que governa a natureza, que existe algo governando tudo isso, algo que é muito maior, algo que é transcendente, e acima de tudo isso, e esse algo dá sentido à vida. Séculos depois, o pensamento científico foi se desenvolvendo, até que nós chegamos numa das mentes mais brilhantes e importantes da ciência, Isaac Newton. Newton, ele descobriu a lei da gravidade, ele foi um dos cientistas mais importantes da história, e Newton falou algo interessante também. Ele falou assim, abre aspas, a gravidade explica o movimento dos planetas,
mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Isaac Newton era também teólogo, era um cientista cristão. E ele vai dizer também que a minha última e maior descoberta é que o universo é governado por um ser que tudo pode e é todo poderoso. Outro cientista, dessa vez um ateu, Stephen Hawking, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que ele não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece a certas leis bem definidas, que regulam diferentes áreas. E parece muito razoável supor que existem alguns princípios unificadores, de modo que todas as leis do universo sejam parte de uma lei maior. Stephen Hawking não é cristão, e ele diz, olha, eu vou ficar no campo da ciência, mas eu confesso para vocês que o universo ele é regido por algo. Existe algo por trás de tudo isso, e esse algo é algo racional. O grande apologeta e teólogo cristão Norman Geisler vai dizer o seguinte, para crer que o universo veio à existência sem alguém que o planejasse, é preciso de mais fé do que eu tenho. Precisa de muita fé para ser ateu. Charles Darwin, ele, como você sabe, desenvolveu a teoria da evolução, uma teoria que nunca foi provada, né? Porque se ela tivesse sido provada, ela não seria mais uma teoria, ela seria uma lei, como é a lei da gravidade, né? Mas, enfim, a teoria da evolução ela é aceita na comunidade científica livremente. Mas qual é o problema da teoria da evolução? Pelo menos 3 grandes questões. A primeira delas, como é que algo surgiu do nada? De onde veio? Foi uma explosão, certo? Mas de onde surgiu o movimento dessa explosão? Qual foi a causa inicial? Onde foi o ponto de partida? Onde foi o start? Isso não foi respondido. Segundo ponto, a sintonia fina do universo. Isso é outro grande problema. O universo ele é regido por leis extraordinariamente racionais. A disposição do universo, a maneira como o universo tem essa harmonia, tudo é exato. O planeta Terra, ele está no lugar exato que ele precisa estar para que haja vida. Se o planeta Terra estivesse um pouco mais próximo do Sol, a gente morria queimado. Se estivesse um pouco mais distante do Sol, a gente morria congelado. Se a gravidade fosse um pouco mais intensa, a gente morria esmagado. Se a gravidade fosse um pouco menos intensa, a gente saía flutuando pelo universo. Ou seja, tudo é extremamente matemático e racional. É tudo um encaixe perfeito. E daí vem o terceiro grande problema, a questão do design intencional. Ou seja, os cientistas, eles olhando para tudo que foi criado, eles percebem que existe inteligência e intencionalidade. Em toda a natureza, em todos os animais, nas plantas, no ser humano, na maneira como uma criança é gerada dentro do útero de uma mulher. Tudo é perfeito. O código genético, o DNA é perfeito, cada ser vivo é único. Ou seja, existe uma inteligência por trás disso. Existe algo intencional por trás disso. E isso, a teoria da evolução não consegue responder. Nós, como cristãos, nós cremos que existe um Deus todo-poderoso, que está por trás de tudo isso. E é justamente isso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, no princípio, no começo de todas as coisas, ele estava lá. Quem? O Logos. Sabe quem é o Logos, Heráclito? O Logos, ele tem um nome. O Logos é Jesus. Jesus é a razão por trás de tudo isso. É ele quem governa tudo. Foi ele quem criou as leis, foi ele quem colocou cada coisa em seu lugar, foi ele que inclusive criou você. A sua vida não é fruto do acaso, meu irmão, minha irmã. A sua vida não é um acidente. Você não é descendente de uma ameba. Você foi criado por Deus e você foi maravilhosamente gerado no ventre da sua mãe. Você foi criado por Jesus e Ele é Deus. É isso que João está dizendo. E ele continua nos versículos 2 e 3 dizendo: Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada foi criado.
Ele é o Criador. E sabe por que João fala isso com tanta convicção? Porque João viu. Em 1 João 1, ele diz, olha, aquele que nós proclamamos é aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos. E é aquele que as nossas mãos apalparam. Ele é Deus. E sabe por quê? João estava naquele barco. João estava no meio da tempestade. Todo mundo pensando que morreria. E aí Jesus se levanta e ordena que o vento e o mar se acalmem. E eles dizem, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que criou o mar, ele é aquele que criou o vento, ele é aquele que criou a natureza, é aquele que criou as leis da física. Ele não é somente o criador das leis, ele governa as leis. As leis se submetem a ele. E João viu. É por isso que João diz, Jesus é Deus. Colossenses 1,15 vai dizer, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e todas as coisas foram criadas por Ele, e só existem nele, só fazem sentido nele. Hebreus 1,13 vai dizer que o Filho é a exata expressão do Deus Pai. Ou seja, se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Jesus é Deus. Mas a segunda verdade que João nos ensina é que Jesus é a vida. Versículo 4 e versículo 5 do capítulo 1 diz assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ele diz, olha, aquele que é o Logos possuía a vida. Vida é algo que todos nós queremos. Todos nós procuramos vida. A gente está em busca da vida. E essa vida está em Jesus. Agora perceba que interessante. A palavra vida no texto aí é uma palavra diferente. A palavra vida aqui no texto é uma palavra chamada zoe no original grego. Essa palavra ela aparece 36 vezes no Evangelho de João. Isso é muito interessante porque essa não era a maneira mais comum de se referir à vida. O grego ele tinha várias palavras para descrever vida e a mais comum é bios, que se refere à vida biológica, mas também pode ser utilizada a palavra psique para descrever a parte, o nosso emocional, as nossas emoções. Mas João, de uma maneira intencional, ele escolhe a palavra zoe. E por que João está escolhendo essa palavra? Porque João ele está falando de uma vida diferente. E talvez a melhor definição para demonstrar e entender o que significa zoe, talvez esteja em João capítulo 10, verso 10, que diz assim: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Jesus está dizendo, olha, eu vim para lhes dar vida, eu sou a vida, e eu vim dar essa vida zoe a vocês. E que vida é essa? É uma vida plena, uma vida que satisfaz inteiramente e perfeitamente. Sabe, essa busca do ser humano por felicidade, sabe esse anseio interior, sabe essa insatisfação crônica dentro de nós, gritando por algo. E nós buscamos isso em bens materiais, nós buscamos isso numa profissão boa, nós buscamos isso no dinheiro, no sucesso, no reconhecimento, nós buscamos isso em receber a afirmação das pessoas. Nós queremos encontrar essa vida e a gente passa a vida inteira buscando essa vida e não encontra. Sabe por quê? Porque essa vida não está em nada que o mundo possa te oferecer. Essa vida só Jesus pode te dar. Zoe é a vida divina, é a vida que vem de Deus, é a verdadeira vida. João algumas vezes vai usar essa palavra como uma vida eterna, uma vida maior, uma vida melhor, uma vida realmente cheia de significado. Como Davi vai dizer no Salmo 23, olha, o meu cálice transborda. Esse transbordar que Davi se refere é a vida zoe. É uma vida abundante, plenamente satisfeita.
quando Jesus estava diante daquela mulher no poço, a mulher samaritana. Aquela mulher, ela buscava a vida em relacionamentos amorosos. Ela já tinha tido 5, 6 relacionamentos fracassados. E Jesus disse o seguinte: olha, no dia em que você beber da água que eu tenho para te dar, o dia em que você experimentar a verdadeira vida, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai transbordar, isso é abundância. E é justamente isso que nós encontramos em Jesus. E talvez esse seja o motivo pelo qual você anda tão insatisfeito com sua vida. Talvez esse seja o motivo pelo qual você anda tão adoecido. Veja bem, nós nos atentamos para a nossa vida bios, nossa vida biológica. Existe uma lógica nisso, nós devemos nos alimentar bem, nós devemos fazer exercícios físicos. Você está se cuidando, parabéns, show de bola. E também você sabe que precisa cuidar da sua psique, você sabe que precisa cuidar das suas emoções. Isso é muito bom. Você pode tratar tudo isso, mas você não vai tratar a fonte. Porque a fonte é a vida Zoe. E João escreve o seu livro para falar sobre a lógica dessa vida Zoe. E essa vida Zoe é a vida que você procura, é a vida que o teu coração clama, só Jesus pode te dar. Como disse Blaise Pascal, ele disse, olha, dentro do interior do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Só Jesus pode preencher. Jesus é a fonte da vida em abundância. E Ele quer te encher com essa vida. O que você está buscando, esse mundo não pode te dar. Só Jesus Cristo pode. Mas o texto continua dizendo que a vida de Jesus trouxe luz a todos. E a luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Veja que interessante, mais uma vez, João, ele está lembrando de Gênesis. Gênesis 1, 2. E disse Deus, haja luz. E a luz afasta as trevas. E Deus vê que a luz é boa, e Ele separa o dia da noite, separa o dia da escuridão. E é com a luz que Deus começa a dar forma para todas as coisas. É através da luz que, quando Deus diz haja luz, que o caos do universo, sem forma e vazio, começa a tomar forma. E todas as coisas começam a ser estruturadas, começam a ganhar harmonia, a ganhar significado, a ganhar sentido. E esse é o motivo, talvez, que você anda tão perdido, cara. Talvez a sua vida esteja como um universo antes de Deus dizer haja luz. Talvez a sua vida esteja um caos, sem forma, vazio, sem significado. Mas quando a vida entra em nós, quando nós experimentamos a vida traz luz. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele diz, haja luz. Então a luz de Cristo dissipa a escuridão do nosso coração. E o caos da nossa vida é transformado, é restaurado. A nossa vida ganha significado, a nossa vida ganha sentido. E as trevas não podem resistir. No dia em que Jesus entrar na sua vida, Ele vai acabar com a escuridão. Ele vai fazer novas todas as coisas, dando novo significado a tudo na sua vida. Jesus é a vida que traz luz ao nosso coração. E a terceira verdade que João nos ensina nesse capítulo 1 é que Jesus se fez carne. Versículo 14 do capítulo 1 diz assim: assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele diz assim a palavra, o Logos, se tornou ser humano. O Logos não é uma força.
O Logos não é energia, o Logos não é uma vibração. O Logos é uma pessoa. E ele veio ao mundo e se tornou como cada um de nós. Ele se tornou carne e osso. E como João disse, olha, eu vi, eu toquei nele. Ele se fez carne e osso, o Deus vivo veio habitar entre nós. Porque nós não sabíamos quem ele era, e ele veio dizer, olha, eu sou o caminho que vocês procuram. Eu sou a verdade que vocês procuram, eu sou a vida. Se você quer saber quem é Deus, olhe para mim. Deus veio ao mundo se revelar a nós. Mas por que ele veio fazer isso? E de que forma ele veio fazer isso? É interessante pensar que o Deus Criador, o Deus que governa o universo, o Deus a quem nós devemos prestar contas, e o universo se submete a ele, e o vento e o mar obedecem a ele. Mas então esse Deus, ele entra na história. O infinito, o transcendente, se submete ao tempo e ao espaço. E ele veste pele humana. Ele deixa a sua glória para estar no nosso meio. E ele vem mostrar o que com isso? Jesus vem mostrar para a gente que se você quer encontrar Deus, não busque Deus no mundo das ideias. Busque Deus no mundo das relações. Porque ele desceu. Ele não permaneceu distante, como a ideia que cada um falava o que queria sobre ele. Ele desceu. O Criador se esvaziou e se fez humano como a gente. Simples como a gente. Comum como a gente. E ele se fez servo. Ele veio nos servir. Que Deus é esse? É por isso que João vai dizer, olha, ele era cheio de graça e de verdade. Sabe por quê? Porque todos os deuses concebidos pela mente humana ao longo da história eram deuses truculentos, eram deuses violentos, eram deuses sanguinários. E se você não agradasse a essas divindades te aniquilavam. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa o universo, ele entra na história na sua forma humana para me servir e para te servir, trazendo uma única mensagem: eu amo você. E João 3,16 vai dizer, olha, porque Deus amou tanto o mundo, que ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, mas tenha zoe. Ele entrou na história cheio de graça, e ele não veio nos condenar, ele veio para nos salvar. Ele não veio para apontar o dedo na nossa cara, ele veio para nos restaurar. Mesmo sabendo quem nós somos, ele não cobrou de nós, ele pagou o preço. E ele veio em graça e em verdade, porque ele é um Deus que acolhe, é um Deus que nos recebe, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus iria fazer na cruz. Então, esse Deus, ele vem e toca em quem não era tocado. Ele vai até os leprosos. Quando a mulher não podia nem falar em público com o homem, ele fala com a mulher. Ele quebra todos os conceitos e todas as visões e ideias erradas que haviam sobre Deus, dizendo, olha, esse Deus que vocês conceberam não existe. Eu sou o Deus de toda graça, eu sou o Deus de todo amor. E o amor se fez carne, o amor se encarnou. 1 João 4,8 vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É como se João estivesse dizendo, olha, eu vi como ele amou aquela prostituta, eu vi como ele amou a mulher adúltera, eu vi como ele amou todos os tipos de pecadores, ele amou todas as pessoas, ele entrou no mundo das pessoas para que as pessoas pudessem entrar no mundo dele. É ali que nós encontramos Jesus. Não é no mundo das ideias, não é no mundo das reflexões, é no mundo das relações. Jesus está aqui entre nós. E se você quer encontrar Deus, meu irmão e minha irmã,
vai encontrar uma pessoa. E que pessoa? Aquela pessoa que você precisa perdoar. Ou aquela pessoa para quem você precisa pedir perdão. Jesus está ali. Porque o caminho de Jesus é um caminho de amor. Não é o caminho do mais inteligente. Não é o caminho de quem tem o melhor conceito sobre Deus. O caminho de Jesus é o caminho do amor. É o caminho do serviço. É o caminho do perdão. Josh McDowell escreveu um livro chamado Mais que um Carpinteiro. E Josh McDowell, ele foi um homem que entrou na universidade e começou a questionar Deus. Ele não acreditava nesse negócio de cristianismo. E tinha um grupo de cristãos na universidade, amigos dele. E essa turma, ela começou a virar para Josh e dizer: Josh, olha, você precisa encontrar Jesus. Você precisa render a sua vida a Jesus. E a história conta, né? E ele vai contando que ele dizia: olha, parem com isso. Parem de tentar me convencer dessas ideias, porque essas ideias são ridículas e essas ideias não combinam com o ambiente acadêmico. Então, Josh conta que, em determinado momento, aqueles amigos fizeram um desafio para ele. E disseram: olha, prove que a gente está errado. Prove que Jesus não é o Filho de Deus. E aí Josh, do alto do seu orgulho, ele vai topar esse desafio. E ele conta que ele abandonou até um período da faculdade só para se dedicar a estudar e a pesquisar para provar que o cristianismo era uma farsa. Mas sabe o que acontece no final de tudo? Ele se rende a Jesus. E ele escreveu esse livro, Mais que um Carpinteiro, dizendo: olha, aquele homem, aquele Jesus, ele era mais que um carpinteiro. Ele veio ao mundo e ele era Deus. Aquele carpinteiro é Deus. E no último capítulo do livro ele diz o seguinte, abre aspas: Jesus mudou minha vida. Preciso dizer, Jesus transforma vidas. O cristianismo não é uma religião, não é um sistema, não é um ideal ético, não é um fenômeno psicológico. O cristianismo é uma pessoa, Jesus Cristo, cujo negócio é transformar vidas. E ele vai relatar uma experiência, algo muito pessoal dele nesse livro. Ele vai dizer o seguinte, olha, abre aspas: havia um homem que eu odiava acima de todos, o meu pai. Mas o amor de Deus entrou em minha vida de maneira tão poderosa que eu fui esvaziado de todo aquele ódio. Jesus disse: haja luz. É isso que Jesus faz. Ele se fez homem, cheio de graça e de verdade, para nos restaurar, para nos transformar. E esse é o nosso Deus. E Ele é especialista em fazer isso. Mas a quarta e a última verdade que João nos ensina é que Jesus veio para morrer. Versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio ao mundo por uma razão: para nos servir. Nos servir em quê? Sendo um sacrifício no nosso lugar. Porque o pecado, ele tem como consequência a morte. O salário do pecado é a morte. E para que nós sejamos perdoados do nosso pecado, para que nós não morramos, é necessário um sacrifício. E isso era muito comum e era muito conhecido na cultura de Israel. O cordeiro, ele era sacrificado no lugar dos pecados. E ao longo da história do Antigo Testamento, você vai ver que existia sempre essa prática no povo de Israel. Existe toda uma história por trás disso. E o texto vai dizer que no dia seguinte, João Batista viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é tão profundo, gente. Sabe por quê? João Batista era aquele que estava falando do Messias. Era aquele que foi enviado para preparar
o caminho do Messias, para falar que Jesus estava chegando e preparar esse caminho para Jesus, preparar as pessoas, para que as pessoas preparem os seus corações para a chegada do Messias. E quando João estava pregando sobre o Messias, João Batista, o Sinédrio envia um comitê, né, o tribunal judaico envia um comitê até João Batista para saber que história é essa que João estava falando. E João vai dizer, olha, não sou eu não, eu só estou falando que ele está vindo, e eu sei que ele já está entre nós, e é bom vocês se prepararem. E aí o texto diz que quando João falava isso, Jesus apareceu, e aí João começou a dizer, olha, é ele, está ali, é ele, é dele que eu estou falando, é o Cordeiro de Deus. E o texto diz que um daqueles homens ficou indignado, como se dissesse assim, olha, Cordeiro, João? Nós não estamos esperando o Cordeiro, João. O Messias não pode ser um Cordeiro. Nós estamos esperando o leão da tribo de Judá. Havia uma profecia em Gênesis, onde Jacó ele vai dizer que o Messias seria como um leão da tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5 lembra essa profecia dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão ele lembra força, o leão lembra poder. Eles queriam um leão, mas João está dizendo que ele é um cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque essa era a lógica de Israel. Entre nós e Deus precisa existir um cordeiro. É a morte do cordeiro que nos poupa do juízo. É a morte do cordeiro que nos poupa da ira de Deus. Havia um templo, havia os sacerdotes, e você ia com a sua família, você pagava pelo preço do cordeiro, para comprar o cordeiro, para sacrificar o cordeiro, e aí seus pecados estavam perdoados. Mas o que eles não tinham entendido é que todos esses cordeiros, na verdade, eles eram um símbolo, era uma sombra que apontava para aquele que estava por vir. O verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, que entraria na história para oferecer um sacrifício perfeito, um sacrifício permanente, para cobrir o pecado de todos os homens. E nunca mais ser necessário ser feito um novo sacrifício. Acabou. E João está dizendo para eles, olha, ele chegou, o Cordeiro está aqui e vocês vão perder o emprego, porque vocês não vão precisar mais sacrificar. Porque o preço pelo pecado da humanidade foi pago e será pago. E ninguém mais vai precisar pagar pelo Cordeiro. Ninguém precisa mais ir falar com o padre. Ninguém precisa mais ir falar com o pastor. Porque ele veio pagar a conta. Ele vai pagar o preço por todos os nossos pecados. E ele veio e derramou o seu sangue como um cordeiro. Um sangue que perdoa os nossos pecados. E ele pagou a conta pelos meus e os seus pecados, irmão. Não há nada mais que precisa ser pago. A tua conta com Deus está paga. É através de Jesus Cristo que você pode ter um relacionamento com Deus. E é por isso que ele disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque eu vou oferecer um sacrifício. E através do que eu vou fazer, você vai poder ter vida. E você vai poder se relacionar com o Deus Criador do universo. Então, quando Cristo morre naquela cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu que separava o povo de Deus é rasgado. E quando Jesus vê o templo, ele diz, olha, eu vou destruir esse templo e eu vou criar um templo novo. Agora os meus adoradores adorarão em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Nós não precisamos mais de aparato religioso para adorar a Deus. Jesus Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. Do seu quarto, da sua casa, existe um canal aberto entre você e Deus. E esse canal foi aberto por Jesus Cristo de Nazaré. Você pode se relacionar com o Deus Criador do universo, de onde você estiver, em espírito e em verdade. Mas esse não era o Messias que eles queriam. Eles queriam um rei. Eles queriam um libertador político. Então Roma prende Jesus e diz, olha, está aí o rei de vocês.
Colocou até uma placa na cruz: este é o rei dos judeus. O rei de vocês anda no jumentinho. Nós batemos no rei de vocês. Nós zombamos o rei de vocês. Nós crucificamos o rei de vocês e ele não fez nada. Esse é o rei de vocês que nasceu em Nazaré. Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. O rei de vocês não estudou em Harvard? Não estudou em Stanford? Israel, é como se o povo de Israel dissesse: não, esse não é o nosso rei. Nosso rei é maior. Esse aí é muito pequeno para ser o nosso rei. E eles o rejeitaram. E ele foi crucificado. Mas ele tinha que ser crucificado. Porque foi na cruz que ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas o que Israel não esperava, mas o que o Sinério não esperava, mas o que Roma não esperava, é que ao terceiro dia ele venceu a morte como um leão. O rei que veio ao mundo, ele não foi para o trono, ele foi para a cruz. Mas depois da cruz, ele ressuscitou e está assentado à destra de Deus, reinando e governando todas as coisas. E a Bíblia diz que ele voltará como o leão da tribo de Judá. E ele vai reunir o seu povo, ele vai reunir a sua família, e nós reinaremos com ele. Reinaremos quem? Quem crer nele. Eu preciso receber esse presente. Eu preciso confessar. Por isso que João, através daquilo que ele escreveu, a revelação de Deus exige do homem uma resposta. E qual será a sua resposta diante do que você ouviu hoje? Só existem duas respostas possíveis. A primeira resposta está em João 1, 10 e 11. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Essa é a primeira resposta. Pode rejeitar. Talvez você não seja corajoso ou corajosa para rejeitá-lo. Talvez você seja só indiferente. Mas a indiferença é rejeição. Permanecer indiferente, permanecer calado, não se submeter a ele, é rejeição. Você pode até dizer que crê nele. Você pode até vir para a igreja para dar uma satisfação aos seus pais. Mas se você não sujeitou a sua vida a ele, se você não se rendeu a ele, você o rejeitou. Mas existe ainda uma segunda resposta. E a segunda resposta está em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que disseram sim. Eu creio que ele é Deus, eu creio que ele é o Criador, eu creio que ele é a vida, eu creio que ele se fez carne, eu creio que ele veio para morrer, eu creio que ele é o Salvador do mundo, e ele é o Senhor, e todas as coisas devem se submeter a ele, e ao submeter a ele, a vida ganha sentido. Eu creio e o recebo como meu Senhor. E eu não quero que apenas Cristo governe as leis da natureza, eu quero que ele governe o meu coração, e ele diga: haja luz. E que ele dissipe a escuridão da minha vida, que ele restaure a minha vida, que ele traga harmonia a tudo que existe dentro de mim, a todas as minhas relações. Ou você o rejeita, ou você o recebe. Não existe outra possibilidade.